A Standard Oil de Rockefeller provou que precisávamos de leis antitrust para combater os monopólios. Essa é a mentira de número 41 da série Desculpe-me Socialista. E essa aqui é clássica do livro de história. Rockefeller dominou tudo, criou o monopólio e o governo precisou intervir para salvar o povo. É mentira! O que a história da Standard Oil realmente prova é o contrário. Quando o mercado é livre, ele se ajusta sozinho e o consumidor sempre vence. As 50 mentiras mais contadas pela esquerda. Lawrence Reed. O caso de Rockefeller é o exemplo perfeito. O homem livre que construiu eficiência e prosperidade, acusado de ser vilão, justamente por ter feito o que o Estado nunca conseguiu fazer: reduzir preços, aumentar a produtividade e gerar riqueza em escala. Aqui a gente separa o mito da história e mostra que o verdadeiro monopólio perigoso nunca foi o do mercado, foi o do Estado sobre a liberdade humana. A esquerda adora repetir que o livre mercado leva à concentração de poder, que grandes empresas engolem as pequenas e acabam com a concorrência. Mas o que ela nunca explica é que o único monopólio que dura é o monopólio protegido pelo Estado. Rockefeller fundou a Standard Oil Company em 1865, num ambiente de concorrência feroz. Não recebeu favores, nem subsídios, nem reserva de mercado. Recebeu apenas o que o capitalismo oferece: liberdade para competir e mérito para vencer. Em 1899, a Standard Oil refinava 90% do petróleo americano. E o que ela fez com esse poder? Aumentou preços? Não. Reduziu o preço do querosene de 30 centavos para 6 centavos. O produto ficou melhor, mais barato e mais acessível. E isso, pasme, foi chamado de monopólio. O que Rockefeller fez foi criar eficiência. Investiu em tecnologia, padronizou processos e reduziu custos. Ele não dominou o mercado à força, ele conquistou o mercado pela competência. Os progressistas da época o acusaram de abuso de poder econômico, mas quem mais se beneficiou foi o povo. No mercado realmente livre, um monopólio só existe enquanto é eficiente. No dia que ele parar de ser bom, o consumidor muda de fornecedor. E foi exatamente o que aconteceu. Novas empresas surgiram, novas tecnologias apareceram e a participação da Standard Oil caiu naturalmente, sem precisar de governo nenhum para corrigir o mercado. O professor Armentano mostrou que entre 1870 e 1897, enquanto a Standard Oil crescia, o preço do querosene despencou mais de 80%. O consumo aumentou, a qualidade melhorou e os americanos economizavam cada vez mais. Rockefeller foi chamado de ganancioso, mas o que ele gerou foi prosperidade em escala nacional. Até que em 1911, sob pressão política de concorrentes derrotados, a Suprema Corte Americana mandou dissolver a Standard Oil. E o que aconteceu depois? O preço subiu, a qualidade caiu e o mercado ficou menos eficiente. Ou seja, o governo salvou o povo e o povo passou a pagar mais caro. E no Brasil? Bom, no Brasil o verdadeiro monopólio nunca foi a iniciativa privada, sempre foi o Estado. Petrobras, Eletrobras, Correios, bancos públicos, todos se tornaram símbolos do mesmo problema. Um sistema onde quem manda não é o mérito, é o compadrio. A Petrobras, que deveria ser o orgulho nacional, virou o maior esquema de corrupção da história do planeta. Milhões foram desviados, obras superfaturadas, partidos comprados e quem pagou a conta? Você já sabe. O povo. Claro, o trabalhador que viu a gasolina explodir de preço, o empresário que teve que repassar os custos, o país inteiro que ficou mais pobre enquanto políticos e empreiteiros enriqueceram. A Eletrobras virou sinônimo de ineficiência, os Correios de atraso, os bancos públicos de privilégios e favorecimento político. E todos têm algo em comum:
não precisam competir, não precisam inovar e vivem sustentados pelos impostos de quem produz. O governo brasileiro vive dizendo que combate monopólios, mas ele é o próprio monopólio. E quando o monopólio é estatal, não existe escolha. Você é obrigado a pagar, mesmo que o serviço seja ruim, caro e corrupto. Em outras palavras, quanto maior o Estado, maior a corrupção. Quanto mais o governo diz que está te protegendo, mais ele está te roubando. Porque no Brasil, o monopólio não é apenas econômico, é moral. Um sistema que protege poderosos e pune quem trabalha. E no fim, o preço de cada escândalo, de cada desvio, de cada estatal falida, recai sobre quem produz. O povo paga, o empreendedor paga e o Brasil inteiro fica mais pobre, enquanto o Estado, o verdadeiro monopólio, continua crescendo. Rockefeller criou riqueza e eficiência. O Estado cria dependência e escassez. Um monopólio que reduz preço e melhora o produto não é ameaça, é progresso. O verdadeiro perigo é o monopólio que proíbe concorrência, trava inovação e pune quem tenta vencer. E esse monopólio tem nome: governo, claro. A Standard Oil não provou que precisamos de leis antitrust. Ela provou que precisamos de menos Estado e mais liberdade, porque no mercado livre a concorrência corrige tudo. E a história mostrou, a Standard Oil caiu por mérito da concorrência, não pela força do governo. Toda vez que o Estado entra para corrigir o mercado, ele estraga o que o mercado estava consertando naturalmente. O capitalismo não precisa de polícia econômica. Ele precisa de livre entrada, livre concorrência e livre escolha. Enquanto o governo destrói valor, o mercado cria valor. Enquanto políticos discursam sobre justiça social, empreendedores mudam o mundo com eficiência e mérito. E se essa explicação te abriu os olhos, compartilhe. Manda para aquele teu amigo que acha que o Estado é guardião da justiça, mas nunca percebeu que é o próprio Estado que cria monstros que diz combater. E lembre, não foi o governo que fez o petróleo ficar barato, foi um homem livre num mercado livre. Desculpe-me, socialista, mas o único monopólio que merece ser quebrado é o da tua crença no Estado. Eu sou Rodrigo Maricato Lopes, advogado e fundador da DNA Cidadania, um escritório especializado em cidadania portuguesa e cidadania italiana, por direito de sangue. A nossa missão é transformar brasileiros em europeus e devolver às pessoas o poder da liberdade geográfica, a liberdade de viver, trabalhar e prosperar em qualquer um dos 27 países da União Europeia. Mas a verdadeira liberdade não está apenas no passaporte, ela está na sua consciência. E é por isso que eu trago essa série, para mostrar que o mesmo Estado que diz querer te proteger é o que mais te aprisiona. Seja controlando o teu dinheiro, o teu mercado ou a tua mente.